E eu achei muito interessante trazer e compartilhar com os irmãos. Em que fase da vida você está? Quais as pressões do momento? Quais seus anseios? Mesmo não conhecendo o que está por vir, confie na soberania de Deus e entregue sua vida para que Ele possa usá-la como usou a de José. Estamos lá estudando sobre a vida de José e o que a vida de José reflete a glória do Deus Trino. Esse é o objetivo, não é José, mas o Deus maravilhoso que servimos. O pastor está expondo para nós Esdras. E alguns estão aqui numa fase de pensar na faculdade, outros criando seus filhos, outros vivendo uma realidade já, seus filhos saindo de casa. Não importa qual o seu anseio, o meu, o seu anseio, o seu desejo, o meu, importa que é uma fase para glorificarmos a Deus, independente da fase que você esteja vivendo. E seria interessante nós olharmos, valorizarmos o que o pastor vem trazer para nós hoje, com o coração centrado. Independente do que estamos passando, seja um momento bom ou ruim, como glorificar a Deus de maneira intensa, verdadeira, como foi colocado aqui, que é se preocupando com vidas. Refletimos a glória de Deus para vidas serem impactadas com o Evangelho. Chamar o nosso pastor para compartilhar conosco. Posso orar, pastor? Orar pelo tempo. Abaixe suas cabeças, vamos orar. Amado Pai, eu quero te louvar, Deus, pelo tempo que temos agora, de total liberdade de ouvirmos Tua palavra. Lembramos dos nossos irmãos que estão aflitos, presos. Semana passada ouvimos aqui um testemunho que nos impactou tanto, Pai, de pessoas árabes desesperados ao ver uma Bíblia, ansiando conhecê-la, ler os versículos que estão nesse livro maravilhoso. Como aquilo impactou, meu Pai, a nossa igreja semana passada. Traz esse mesmo zelo agora, Pai. Que tenhamos total respeito para com a Tua palavra. Que deixemos um momento de beber água para depois de ir ao banheiro, de conversa. Que temos um zelo que arde nos corações. O desejo, meu Pai, de verdadeiramente Te ouvir e termos a nossa carnalidade confrontada, a nossa carne morta e Teu Espírito, meu Pai, cada vez mais dominando nossas escolhas e nossa vida. Coloca isso em nossos corações, em nossa mente. Que maneira racional viemos prestar um culto agora, honrando, meu Pai, a Tua palavra. Obrigado pela vida do pastor, pelo tempo de estudo. Fala, Pai amado, que a Tua igreja quer Te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Muito bom. Graças a paz, meus irmãos. Graças a Deus estamos aqui novamente para continuar a meditar na palavra. Quero contar com a sua oração em especial nesse momento, porque eu estou uma dorzinha de cabeça cruzando do hemisfério para o outro e sempre atrapalha um pouco a nossa concentração. Mas eu tenho certeza que Deus vai ser misericordioso e vai nos abençoar nessa nossa caminhada no 8º capítulo de Esdras, nossa 9ª mensagem desde que nós começamos. E é tão gostoso, meus irmãos, nós caminharmos. Eu estava pensando agora há pouco sobre a arte de escrever um livro. Quando você senta para escrever, não precisa ser um livro, mas uma mera redação, você não simplesmente vai colocando ideias soltas em uma página. Aqueles que fizeram agora a redação no último vestibular, por exemplo, né? Você planeja, você pensa, é o famoso começo, meio e fim. Você tem um tema, uma tese a comprovar. Você não começa a falar sobre botânica e daqui a pouco começa a falar sobre teorias de extraterrestre, que não tem nada a ver com botânica. Você se atém ao assunto. E eu pensava sobre isso, meus irmãos, porque de novo, no capítulo 8, nós vamos encarar mais uma listinha de nomes para você guardar para o seu próximo filho. Esdras tem várias dessas, né? Nomes, às vezes, difíceis de pronunciar, difíceis até de nós usarmos na cultura brasileira, mas que reflete o quê? Uma realidade que Esdras encarava como indispensável
para o povo que estava retornando do cativeiro conhecer a sua história, o que havia acontecido, o que os havia levado até aquele ponto. Antes de nós continuarmos, eu quero mostrar a cada um de nós a realidade do tempo que se passou. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Se por acaso ela desligar, a gente está com um cameraman substituto, tem outra bateria lá dentro. Talvez não tenha carregado direito. Tem que ficar atento aí. Enfim, naquele nosso mapa cronológico, meus irmãos, que nós vimos outras vezes, dá um clique aí para mim, Kaique, por favor. Nós temos lá embaixo, meus irmãos, no ano 458, do capítulo 7 até o final, o segundo retorno, que é com Esdras, que é exatamente o texto que nós vamos ver hoje. Na nossa caminhada inteira, o tema de todo o livro do Esdras é aquele que nós já vimos várias e várias vezes e já até memorizamos. Eu creio, de certa forma, pelo menos a essência. À luz da misericordiosa soberania de Deus, o povo da aliança é conclamado a uma vida de consagração. Este é o objetivo maior de Esdras. Quando você ler este livro, ele não é um livro apenas para os desafios da vida. Ele tem este objetivo e aí nós passamos para nós. Servimos a um Deus fiel às suas alianças ainda hoje, claro, ele não mudou. E essa fidelidade do nosso Deus, irmãos, deve me mover a me consagrar a Ele. Completamente diferente do que tem se ouvido em muita mensagem por aí. Seja fiel a Deus porque Ele vai lhe abençoar. Seja fiel a Deus porque você vai ser próspero. O texto de Esdras diz, seja fiel a Deus, seja consagrado, porque esse Deus já é misericordiosamente fiel à aliança que Ele tem comigo e você. O que Ele já fez no passado, no nosso caso, na salvação em Cristo Jesus, é o que deve motivar a mim e a você a servi-lo. Então é necessário, meus irmãos, nós compreendermos que Esdras está levando esse povo à compreensão de tudo aquilo que Deus já havia feito na história deles. Pois bem, na nossa caminhada aqui, meus irmãos, nós vamos agora no capítulo 8, aprender esta lição específica deste capítulo. O agir soberano de Deus se comprova no cuidado dele. Mais uma vez, Deus vai fazer na vida deste povo, na caminhada deles com este Deus, a comprovação de que Ele está à frente, que Ele está cuidando, que Ele está zelando para que tudo aconteça conforme Ele deseja. Eu creio que você já abriu a sua Bíblia. Vamos ler agora, irmãos, a história do segundo retorno com a listinha, né? Pequena lista aqui dos que retornaram agora com Esdras. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 8. Estes são os chefes das famílias e dos que com eles foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Dos descendentes de Finéias, Gerson. Dos descendentes de Tamar, Daniel. Dos descendentes de Davi, Atos. Dos descendentes de Secanias, dos descendentes de Parós, Zacarias, sendo registrados com eles 150 homens. Dos descendentes de Paate, Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos descendentes de Zatua, Secanias, filho de Jaaziel, e com eles 300 homens. Dos descendentes de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos descendentes de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos descendentes de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos descendentes de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos descendentes de Asgade, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos descendentes de Adonicão, os últimos que chegaram, Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos descendentes de Bigvai, Utai, Zabude, e com eles 70 homens. Eu os reuni junto ao canal que corre para a Ava e acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista o povo e o sacerdote, não encontrei nenhum levita. Por isso, convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe,
Natã, Zacarias e Mesulão, que eram líderes, e Joiaribe e Natã, que eram homens sábios. E os enviei a Ido, o líder de Casifia, e lhes falei o que deveriam dizer a Ido e aos seus parentes, os servidores do templo em Casifia, para que nos trouxessem servidores para o templo do nosso Deus. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Serebias, homem capaz, dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, filho de Israel, e os filhos e irmãos de Serebias, 18 homens. E também Asabias, acompanhado de Jesaías, dentre os descendentes de Merari, e seus irmãos e filhos, 20 homens. Trouxeram ainda 220 dos servidores do templo, um grupo que Davi e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Ali, junto ao canal de Ahava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos proteger dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito, a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Depois, separei 12 dos principais sacerdotes, a saber, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos, e pesei diante deles a oferta de prata e de ouro e os utensílios que o rei, seu conselheiro, seus oficiais e todo Israel ali presente tinha doado para a casa do nosso Deus. Pesei e entreguei-lhes 22.750 quilos de prata, 3,5 toneladas de utensílios de prata, 3,5 toneladas de ouro, 20 tigelas de ouro, pesando 8,5 quilos, e 8 utensílios finos de bronze polido, tão valiosos como se fossem de ouro. E eu lhes disse, tanto vocês como estes utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Guardem-nos bem, até que os pesem nas salas do templo de Deus, do templo do Senhor em Jerusalém, diante dos sacerdotes principais, dos levitas e dos chefes das famílias de Israel. Então, os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios sagrados, depois de pesados para levá-los a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. No 12º dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Ahava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós, e ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Assim, chegamos a Jerusalém e ficamos descansando 3 dias. No 4º dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro e os utensílios sagrados e os demos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesua, e Joadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado naquela mesma hora. Então, os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel, 12 touros em favor de todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo oferecido como holocausto ao Senhor. Eles também entregaram as ordens do rei aos sátrapas e aos governadores do território a oeste do Eufrates e ajudaram o povo na obra do templo de Deus. Como eu falei para os irmãos, o objetivo de Esdras principal é destacar a fidelidade de Deus até esse momento. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção porque em cada momento, em cada luta da nossa vida, se nós nos concentrarmos ao problema em si, ao olho do furacão, quer seja a enfermidade, quer seja o desemprego, quer seja a má notícia que seja, que for, se eu me concentrar naquilo, a minha tendência, minha e sua, é nos desesperarmos e agirmos precipitadamente e fazermos aquilo que a nossa mão pode fazer, que a nossa mente preparou-se para fazer, em lugar de confiar no que Deus pode e já está fazendo.
E aquilo que Ele fará ainda mais, quando nós começarmos a cooperar com Ele, e não pedirmos, exigirmos, determinarmos, esperarmos que Ele coopere conosco. O grande tema de Esdras, meus irmãos, para o povo que voltava do exílio, era mostrar a eles como Deus estava no controle de tudo. Havia sido Deus que os havia enviado para o cativeiro, e havia sido Deus que os estava trazendo paulatinamente de volta para o cativeiro. Provando o quê? O agir soberano de Deus se comprova no cuidado dele. Nós vamos ver, meus irmãos, 4 divisões nesse longo texto, mas que trazem 4 óbvias lições e que nos mostram novamente, meus irmãos, que o púlpito precisa pregar hoje e aquilo que você precisa ouvir na sua devocional diária não é uma novidade, mas a reafirmação das mesmas verdades eternas, que provavelmente, em alguma mensagem de 2016, vão ser lembradas de novo. Que provavelmente, quando você estiver no seu devocional em 2016 e 2017, sabe lá até quando, você vai ser lembrado de novo. Porque não há absolutamente nada que Esdras registra aqui, meus irmãos, que ele não podia simplesmente usar o exemplo no passado de Israel. Mas ele escreve para dizer aqui, está vendo? O Deus que fez é o Deus que está fazendo e é o Deus que fará. E a mesma verdade, meu irmão, se apega à minha e à sua vida. O Deus que fez o que ele já fez no seu passado é o mesmo Deus que fará agora e fará no futuro também. Primeira lição de Esdras para nós nessa noite. O agir soberano de Deus se confirma em outras vidas. Deus está mostrando através de Esdras para o povo que aquilo que ele havia feito com Neemias primeiro, agora ele repete soberanamente em um grupo menor, é verdade, mas trazendo mais alguns milhares de exilados de volta para Jerusalém. Isso é importantíssimo, meus irmãos. Por quê? Porque muitas e muitas décadas haviam passado. Muitos e muitos anos haviam passado. E é normal para nós, especialmente no nosso mundo dos 5 minutos, né? E não de décadas, de acharmos que por acaso Deus esqueceu da gente. Deus mudou os planos. Não. Deus continua fazendo a mesma coisa. No passado ele havia trazido cerca de 50 mil com Zorobabel, corrigindo. E agora, com Esdras, cerca de 10% disso. Mas ele continua trazendo. E agora com esse povo ele traz uma oferta enorme. Junto com esses montes de nomes que nós estamos vendo aqui, está distribuído, meus irmãos, milhões e milhões de dólares em ouro, prata e bronze de alto valor. Deus renovando, provando novamente para o povo que ele estava no cuidado de todas as coisas. Que quem estava reinando não era Artaxerxes, e ante dele os outros reis da Média e da Pérsia, mas era exatamente o Deus a quem ele servia. E ele estava provando isso na vida dos seus compatriotas que agora estavam voltando. Meus irmãos, hoje em dia na igreja, na época da informática, na época da comunicação, na época da internet, aqui e acolá nós podemos verificar a soberania e a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, quando a gente vê testemunhos de longe. Gente sendo usada por Deus, como nós vimos semana passada, de tão longe, como uma missionária estava compartilhando sobre o seu trabalho junto com o seu esposo. Hoje, no trabalho, algumas dezenas de quilômetros fora da nossa cidade, Deus está agindo, cuidando soberanamente das outras vidas, provando para nós o que Ele fez na nossa vida, Ele continua fazendo na vida de outros. E vice-versa. Por isso que é tão importante, meu irmão, o registro que nós temos na nossa frente, com as famílias, com as genealogias, o povo testemunhando do agir de Deus no meio da sua nação. Eu me lembro, meus irmãos, quando nós estávamos no seminário, e quando eu cheguei lá, o núcleo de estudo, que nós chamamos de núcleo acadêmico, já era um prédio até necessitando de um pouco de reforma. O forro dos corredores estava sendo retirado, não prestava mais, precisava de uma mão de tinta, aqui e acolá precisava de uma reforma. Mas o nosso diretor da época usou da seguinte ilustração: alguns de nós aqui viu aquele terreno vazio. Alguns de nós aqui viu as primeiras sapatas sendo colocadas, as primeiras colunas sendo erguidas. Alguns de nós aqui deram de sangue, suor e lágrimas nessa construção.
E vocês chegaram aqui e viram a construção pronta, o núcleo acadêmico está pronto. Então, de certa forma, meus irmãos, para aqueles que viram a história acontecer, a sensação daquele prédio era diferente do que para mim, por exemplo, cheguei lá e o prédio já está pronto. Agora, recentemente, nos últimos anos, eu estive lá. E quando eu estive lá, eu mostrei até para meus filhos, olha, aqui foi o dormitório que o papai dormiu vários anos aqui, era o dormitório da mamãe. Mas tem novos dormitórios, tem novos prédios. O núcleo acadêmico onde eu estudei já teve um anexo que foi feito porque o primeiro ano era grande demais, não cabia. A biblioteca é 3 vezes o tamanho do que era na minha época, com mais recursos. Eu fico pensando a mesma coisa que o meu diretor falou há 20 anos atrás. O pessoal que chega aqui hoje não sabe que conquista que é ver isso desta maneira. Meu irmão, da mesma maneira, queridos, nós vamos passar o tempo. E eu fico pensando naqueles que estavam aqui há 12 anos atrás e presenciaram o primeiro culto, lá no auditório do Instituto Evaldo Lodge. Depois nós vimos para um prédio maior lá na Villeroy. E depois nós voltarmos por necessidade de problemas para aquele auditório. E finalmente íamos para o prédio que está aqui na rua de baixo, e agora finalmente onde já estamos há pouco mais de 3 anos. Deus está escrevendo a história, da qual os nossos filhos vão participar, irmãos que hoje ainda estão no mundo. Surreal pensar assim, né? Irmãos nossos que ainda estão no mundo, mas que um dia serão resgatados pelo Evangelho, participarão da mesma história. Por quê? Deus está mostrando a sua fidelidade, o controle dele naquilo que ele está fazendo na vida do seu povo naquele tempo, e não é diferente no tempo de hoje. A obra é dele. Em alguma dessas nossas mensagens nós mencionamos isso, irmãos. A obra é dele. Nós é que nos juntamos à sua obra. Nós é que nos aproximamos daquilo que Deus está fazendo. E é isso que Esdras está registrando para o seu povo. Deus continua restaurando o povo de Judá e Jerusalém, do qual vocês agora também são parte. Mesmo que seja um grupo menor, Deus está mostrando o seu cuidado em outras vidas. Segunda coisa que esse texto nos ensina hoje, meus irmãos. Número 2. Esdras confirma seu compromisso ministerial, buscando homens para auxiliá-lo. Quando Esdras começa a ver a relação daqueles que se dispuseram a voltar, através dos cabeças das famílias, é assim que ele é mencionado, né? Fulano de tal, 200 homens, Secanias, 300 homens, Ebed, 50 homens e assim por diante. Então ele percebe no versículo 15, tendo-os reunidos à beira de um canal, provavelmente um canal que havia sido construído saindo do rio Eufrates, certo? Para poder levar água para o interior, mais ou menos com a transposição do Rio São Francisco, mas sem desvio de verba, né? Na beira desse canal eles se reúnem, e aí ele percebe o quê? Não tem levitas, não tem servidores do templo. E aí, se nós lembrarmos, meus irmãos, na semana passada, na verdade na semana retrasada, nós tratamos de Esdras 7:10, que Esdras havia disposto o seu coração determinado ao quê? Estudar a lei do Senhor, praticá-la e ensiná-la. Não foi isso? Aprender, viver, passar adiante. Nada mais óbvio de que todo cristão deve fazer, mas a disposição de Esdras, diz o texto, porque o versículo 10 começa com a palavra pois, foi algo que trouxe a boa mão de Deus sobre aquilo que ele estava fazendo. Agora, irmãos, Esdras reconhece que ele não conseguiria fazer isso sozinho. Então, quando ele vê o povo que está voltando com ele da Babilônia para Jerusalém, ele para e diz: está faltando o mais importante aqui, aqueles que vão me ajudar neste ministério, aqueles que vão me auxiliar nesta tarefa. Não encontrei nenhum levita, ele diz no versículo 15. Aí o que ele faz? Ele convoca alguns homens proeminentes, alguns homens influentes no meio daqueles que se voluntariaram a voltar. E os manda como uma comissão, com uma mensagem clara a um homem chamado Ido, chefe de um clã de levitas. E essa mensagem era o seguinte: nós estamos voltando, mas nós necessitamos de servidores do templo. Nós necessitamos de levitas. Porque nós não estamos voltando em um passeio. Nós não estamos indo simplesmente porque queremos voltar. Há uma missão espiritual, ministerial a ser realizada. E sem auxílio nós não conseguiremos.
E ele apela através dessa comissão para que Ido enviasse servidores para o templo do nosso Deus. Versículo 18. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Serebias, homem capaz, dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, levita, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Serebias, 18 homens. Mais abaixo, diz que também veio de Asabias 20 homens, 38 levitas num grupo de 5.000 pessoas mais ou menos de 1%, mas agora eles tinham, Esdras tinha 38 aliados. Os levitas aqui, meus irmãos, não eram de maneira nenhuma para ficar tocando, como se diz hoje, mas eram ensinadores da lei, as quais provavelmente Esdras iria preparar ainda mais, investir na vida desses homens para que eles se multiplicassem, porque ele sabia que ele não conseguiria fazer aquilo que era necessário, motivo pelo qual Artaxerxes o havia enviado. Lembra das últimas 2 mensagens? Ele não conseguiria sozinho. Meus irmãos, essa realidade não mudou hoje na igreja. Hoje de manhã nós falamos sobre, dentre todos os dons, estudando sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, nós passamos por Efésios os 4 dons ministeriais, que na verdade podem ser até colocados, dizem que em 5, mas podem ser colocados como 4. Os apóstolos e profetas, que foram o fundamento da igreja, função que já passou com a chegada e a preparação, o término do cânon da Bíblia, e evangelistas, e junto pastores mestres, pastores ensinadores. Meu irmão, você pode ter, ou poderia ter, o pastor com melhor e maior habilidade ou dom de ensino do mundo. Ele não conseguiria realizar o trabalho do ministério por si só. Ele não conseguiria ensinar a todos. Ele não conseguiria preparar a todos. Nessa lição, meus irmãos, e nessa consciência da sua limitação de Esdras, nos mostra mais uma vez para a igreja moderna a necessidade de descentralizar o ministério. Em outras palavras, deixa eu deixar claro, a necessidade de você, não apenas do pastor ou de um líder ou outro, se dispensarem, se propuser, dizendo, pastor, eu entendo, eu preciso cuidar daquele que chega depois de mim. Eu vi uma reportagem, meus irmãos, de uma família com 18 filhos. Dentre esses 18, 2 já são de maior e casados. A família tem o alvo de chegar até 25 filhos. Lá nos Estados Unidos, sério. Tem até uma reportagem, a maior família americana. E aí perguntaram a ela como é que ela conseguia cuidar de 18 filhos. E ela falou simples: os mais velhos cuidam dos mais novos. Chegou a uma determinada idade, ele já recebe bem pequenininho atribuições, nem que seja a de cuidar de que fraldas sujas não se acumulem. E servir aonde puder. E ser instrumento para aliviar a carga de mamãe e de papai. Meus irmãos, uma igreja que é uma família na fé não é tão diferente assim. Nós somos chamados ao quê? A servir. E os mais velhos cuidarem dos mais novos. É descentralizar o ministério. É o conselho, meus irmãos, que um sogro muito sábio dá ao seu genro. Jetro dá a Moisés, em Êxodo capítulo 18. Moisés lá, debaixo daquela sombra da coluna, em pleno deserto, não estava debaixo do sol, porque o povo não andava no sol, lembra? Tinha uma coluna de nuvem que dava sombra sobre o arraial todo dia, e o povo em pé. Pior do que fila do SUS cruzada com o filho do INSS. Porque Moisés julgava todas as ações, todas as causas. Aí Jetro falou, olha, desse jeito você vai acabar com o povo e se acabar a você também. Escolha homens capazes. Descentraliza a coisa. E o conselho de Jetro foi perfeito para a nova estrutura que Moisés estabelece no povo de Deus ali. Meus irmãos, nós já temos uma certa descentralização através dos grupos de vida. Você tem o seu líder ou líderes do grupo de vida. Lá mesmo você tem alguns irmãos mais experientes. Mas eu quero dizer uma coisa a você que eu tenho repetido nesta igreja 1 milhão de vezes. A pessoa que está chegando hoje na nossa igreja,
que acabou de conhecer o Evangelho, acabou de ser regenerada, salva em Cristo Jesus. Perto de você, perto dela, você é uma enciclopédia bíblica. Não, pastor, irmão, nós temos um complexo de inferioridade, com perdão da sinceridade, dos infernos. Não, eu não posso, não sei. Ô dia, ô azar. Quando, na verdade, meus irmãos, o que nos falta é a disposição e a coragem de chamar aquele irmão mais novo da fé e propor que quer sentar uma vez por semana, para nós caminharmos juntos. Perceba, meus irmãos, que Esdras é um homem extremamente capaz de conhecer: eu não consigo fazer a obra de Deus sozinho. Preciso de ajuda. Pede lá Ido que mande alguns levitas. Irmãos, eu muito menos capaz do que Esdras, digo a vocês, é impossível que eu consiga fazer a obra de Deus sozinho. Virtualmente impossível. Não, pastor, então vamos contratar mais um pastor. Não. Não precisamos de mais um pastor, nós precisamos de dezenas de servos que possam se dispor a ajudar na caminhada cada irmão que está chegando aqui. Os homens perceberem aqueles que precisam de ajuda dentre os homens, as mulheres perceberem aquelas que precisam de ajuda dentre as mulheres, os jovens um ao outro, os adolescentes também. E nós percebemos, irmãos, que o mesmo compromisso que Esdras tinha com o ministério, ele não deixou de lado para dizer: eu tinha um compromisso. A obra de Deus era importante, mas não tinha quem me ajudasse. Ele foi atrás. Ele convocou. Ele manifestou sua necessidade de ajuda, de ser ajudado. E assim, diante do texto, Deus levantou 38, só aqui, ajudantes, para que o trabalho que Esdras tinha se proposto pudesse seguir à frente. O agir soberano de Deus se confirma em outras vidas. Esdras, número 2, confirma seu compromisso ministerial, buscando homens para auxiliá-lo. Terceiro, Esdras confirma sua piedade, colocando a dependência, obviamente de Deus, antes da suficiência. Agora, meus irmãos, a viagem vai começar. E Esdras percebe, meus irmãos, que ele, talvez movido por Deus, talvez precipitadamente, havia recusado a escolta do rei Artaxerxes. Diferente de Neemias, que havia aceito a escolta do rei da sua época. Esdras disse: não precisam. E ele diz o quê? Porque eu já tinha dito que a boa mão do nosso Deus estaria sobre nós. O texto diz literalmente que Esdras teve vergonha de pedir soldados, porque ele já tinha dito que Deus o protegeria. Então o que é que ele faz? No versículo 21, diz que ali, junto ao canal de Ahava, ele proclama um jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Perceba, meus irmãos, que a noção da soberania de Deus, da fidelidade de Deus à aliança, não transforma Esdras numa pessoa relapsa. Não transforma Esdras numa pessoa equivocadamente confiante. O que é ser equivocadamente confiante? Deus vai fazer. Deus está conosco. Não precisa se preocupar não, muito pelo contrário. Mesmo sabendo, meus irmãos, que havia sido Deus que havia movido o coração de Artaxerxes, mesmo sabendo de tudo que Deus já havia operado, Esdras não descansa naquilo que aconteceu. Ele não repousa. Ele não relaxa. Mas agora, diante de mais uma possível dificuldade, ele busca e confia novamente no Senhor. Ele conclama todo o povo. E ao mesmo tempo ele ensina este povo a depender também de Deus. Meu irmão, eu estava falando essa semana com alguns irmãos sobre a necessidade de nós trazermos as nossas famílias, especialmente quem tem filhos pequenos, a orar pelas situações. Há uns anos atrás eu perguntei ao irmão como é que era a sua vida de oração com família. Ele disse: os problemas que eu tenho que enfrentar, eu tenho orado, tenho buscado diante de Deus. Eu falei assim: mas você tem orado com a sua família? É claro, meus irmãos, que às vezes vão haver alguns problemas que nós não podemos compartilhar com os menorzinhos, os pequenos,
talvez não entendam, não tenham nem capacidade de compreender o que está acontecendo. Mas cada projeto, cada desafio, reúna a sua família, a sua primeira nação. Compartilhe com seus filhos aqueles motivos de oração. Compartilhe com eles aquela necessidade para que a vitória que Deus vai trazer seja uma vitória compartilhada com todos. Nossos filhos precisam, meus irmãos, crescer em dependência de Deus, não apenas nós. O nosso Deus será o Deus dos nossos filhos quando eles presenciarem e participarem das lutas, da busca e do recebimento da resposta. Não pode ser, meus irmãos, o testemunho do papai, o testemunho da mamãe, tem que ser o testemunho da nossa família. Esdras está aqui com o povo, conclamando, trazendo o povo a depender de Deus. E quando esse povo, nós já lemos o texto, chega do outro lado em segurança, eu fico pensando eles olhando um para o outro, dizendo assim: esse é o Deus que nós servimos. Porque, meus irmãos, você lembra da lista que nós já lemos aqui? Toneladas de material precioso, de metal precioso. Ora, bolas, a gente tem medo aqui em Boa Vista de seguir daqui até Margarita com alguns centenas ou milhares de reais. O pessoal cria todo tipo de esquema, esconde no motor, manda de alguma maneira. Mas esse povo viaja centenas e centenas de quilômetros, aproximadamente a distância que acabei de mencionar, numa época onde não tinha patrulhamento e policiamento nas vias e estradas. E esse povo sai, esse povo não é saqueado, esse povo não é atacado, mas tudo começa como, meus irmãos? Uma atitude de dependência. Vamos depender de Deus, mesmo que a gente não vá confiar naquilo que o homem pode nos proteger. Agora você pode estar pensando comigo: pastor, mas e Neemias, que aceitou a ajuda, a guarda do rei? Será que Neemias foi menos espiritual do que Esdras? Eu fiquei pensando nisso, meus irmãos, esta semana. Eu comecei a pensar, meus irmãos, que a gente, muitas vezes, tem a ideia de, por causa de um comportamento ou outro, graduar as pessoas em mais ou menos espiritual. Então, se alguém chega assim e dá todo o seu contra-cheque de oferta, nossa, mas essa pessoa depende de Deus. E se a pessoa dá apenas uma parte, dependeu menos. Será? Será que é assim que Deus age conosco? Será que é assim, meus irmãos, que Deus nos trata? Hoje mesmo nós falávamos, meus irmãos, sobre o Espírito Santo e a necessidade de discernimento na nossa caminhada. E como, meus irmãos, aquilo que Deus vai fazer na minha vida não é a mesma coisa aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Ou seja, meus irmãos, transformar o que Neemias fez ou o que Esdras fez em uma regra é uma péssima ideia. Experiências não podem se transformar em regras. A maneira como eu experimentei o agir de Deus, eu não posso transferir para você. O que nós estamos transferindo para nós aqui é o princípio da dependência. Não significa que a dependência vai se manifestar dessa mesma maneira na minha ou na sua vida. É por isso, meus irmãos, que o caminhar com Deus não é uma série de adivinhações do que eu devo ou não devo fazer, mas é crescimento no relacionamento com Deus diário, em oração com a família, para discernir o que devemos ou não devemos fazer. Você não vai chegar e abrir a Bíblia e ver se você deve comprar um carro hoje ou só ano que vem. Você não vai abrir a Bíblia e saber se você deve pedir a demissão desse emprego e aceitar aquela outra oferta de emprego. Você não vai abrir a Bíblia e descobrir com quem você deve casar. Nós estávamos no seminário, nós lemos o livro Como Conhecer a Vontade de Deus. Aí o pessoal brincava dizendo: deixa eu pular logo para o último capítulo e ver com quem eu vou casar. Ah, se fosse tão fácil assim. Qual vai ser meu emprego? Qual vai ser minha vida? Eu fico pensando, irmãos,
naquele camarada de 20 e tantos anos atrás, ele nem imaginaria em tudo que eu vivo hoje. Porque nós precisamos, irmãos, caminhar na dependência de Deus. E a caminhada da dependência de Deus de Neemias foi dizer: a guarda que o rei está me propondo é a vontade de Deus, eu vou aceitar. Eu já disse, no caso de Esdras, eu já disse para o rei que a boa mão do nosso Deus vai me proteger. Eu não vou aceitar, não vou voltar atrás. Deus honrou um e honrou o outro também. Experiências completamente diferentes. A pergunta é, meu irmão, você tem buscado discernimento a Deus para que a decisão seja na dependência dele e não na sua? É que está, meus irmãos, a necessidade de colocar a dependência antes da suficiência. A dependência antes da suficiência não está em pegar a guarda do rei ou não pegar a guarda do rei, mas em depender de Deus naquilo que ele está fazendo. O apenas sair da Babilônia já foi uma enorme demonstração de dependência, tanto de Neemias como de Zorobabel antes dele, e também agora de Esdras. Mais importante, meu irmão, para mim e para você perguntar se eu vou ou não aceitar a guarda do rei, é nos perguntar: será que nós já saímos da Babilônia? Será que nós já saímos da nossa confortável casa, já há décadas estabelecida lá na capital do império, para nos mudarmos para uma cidade em ruínas, para um templo queimado, para muros derribados? Será que eu já saí da minha zona de conforto para fazer aquilo que é a vontade de Deus? Você sabe por que, meu irmão, eu evangelizo pouco? Eu não quero discipular, porque a minha zona de conforto, aonde eu estou bem, me impede de fazer aquilo que Deus deseja que eu faça. Como as pessoas da escola vão me ver? Como as pessoas da faculdade vão me encarar? Como é que eles vão me enxergar? Quando nós fazemos essas coisas, amados, na dependência de Deus, é porque nós temos andado com Ele como Esdras estava andando, para saber qual é o próximo passo daquilo que o agir soberano de Deus deseja de cada um de nós. Nosso texto termina, meus irmãos, com a nossa quarta e última lição. O agir soberano de Deus se confirma no sucesso após a obediência. Então, meus irmãos, eles finalmente saem de lá. E perceba que na narrativa de Esdras não tem nada da viagem. Saí no dia tal, cheguei no dia tal. A viagem levou tanto tempo. Não há nenhuma necessidade de contar o que houve no trajeto. As paisagens que viram, os acontecimentos, se houve murmuração, se não houve murmuração. O objetivo de Esdras era claro. Quando nós somos fiéis e obedientes ao Deus da aliança, o Deus soberano, aquilo que Ele planejou para nós se realiza completamente na nossa vida. Perceba, meus irmãos, quantas bênçãos eu e você às vezes deixamos de experimentar, porque nós andamos na contramão da fidelidade do nosso Deus. Deus coloca, meus irmãos, um script, um plano tão claro diante de nós, e nós decidimos fazer outra coisa. Agora perceba, meus irmãos, a vontade soberana de Deus final sempre vai acontecer na nossa vida, porque Ele é Deus. O trono não está vago, ele não está para ser disputado. Agora, muitas vezes, irmãos, em lugar de eu seguir um caminho com algumas curvas, com algumas variações e rumo à vontade soberana de Deus, o meu caminho é completamente diferente. Em vez de ser um leve ondular de um zigue-zague, com desvios e às vezes até quedas, são normais da nossa vida. Muitas vezes a minha vida, a minha caminhada com Deus são zigue-zagues drásticos, às vezes curvas completas de 90 graus. O que atrasa o propósito soberano de Deus, em que Ele soberanamente já sabia que eu ia fazer isso. Mas por quê? Porque em lugar de obediência, em lugar de fidelidade, para que eu experimente o sucesso que eles tiveram na sua viagem, eu atraso aquilo que Deus tem planejado para a minha vida. Na maneira como eu lido com o meu cônjuge, na maneira como eu lido com meus filhos, na maneira como eu lido com meus pais, na maneira como eu lido com meu irmão em Cristo, na maneira como eu lido com meu Deus. Esta semana eu estava conversando com uma irmã
que segundo ela chegou à gota final. Eu falei, minha irmã, se você chegou à gota final, a graça falhou. A graça não é graça, porque ela foi insuficiente para lhe levar além da gota final. E eu demonstrava a ela, meus irmãos, que na verdade o que nós dizemos, eu cheguei ao limite, não é o limite de Deus, é o meu. E o autor de Hebreus, ele é taxativo. Tá difícil? Espera aí, na luta de vocês contra o pecado, vocês não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. O autor de Hebreus não aceita o mimimi, não aceita o churumela, diz, você não chegou ao seu limite. Pelo não limite da perspectiva de Deus, mas apenas ao limite na sua perspectiva. E aí, meus irmãos, nós atrasamos este sucesso, e eu coloquei aqui a palavra de propósito, porque é o que mais a gente ouve na nossa cultura. Mas o que era o sucesso para Esdras? Era cumprir o propósito de Deus. Quando Deus vira para Josué, meus irmãos, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Agora você vai guiar esse povo. Não se afaste do livro desta lei. Antes medita de dia e de noite, para que sejas o quê? Bem-sucedido. Meus irmãos, a visão capitalista das igrejas de hoje, da maioria das igrejas que estão na televisão alimentando erroneamente, alimentando com arrobas de porcos o povo que assiste, trata sucesso como dinheiro, bom emprego, bom carro. Qual era o sucesso, meus irmãos, que Deus está falando para Josué em Josué capítulo 1? Você vai sair de onde você está, você vai ultrapassar o Jordão, tomar posse de toda a terra prometida e você vai ser bem-sucedido. O que é bem-sucedido? O que é sucesso? Ver o propósito de Deus se realizar na nossa vida. E aí eu pergunto, igreja, tem algo melhor do que ver o propósito de Deus se realizar na nossa vida? Algum sucesso temporário e provisório na sua vida profissional ou estudantil pode ser maior do que ver o propósito de Deus se realizar na sua vida? Para Esdras, o sucesso foi sair da Babilônia com este povo, conseguir os auxiliares para a missão, a ministério que ele se propunha a ensinar o povo a lei do Senhor, chegar com todas as ofertas, os milhões de dólares hoje em ofertas. Em casa você pode pegar quanto está custando a grama do ouro, a grama da prata, um simples cálculo matemático, você vai encontrar quantos milhões são. Chegar, contar tudo, dar tudo certinho e finalmente fazer um grande sacrifício de agradecimento a Deus e de confissão de pecados, para colocar a cereja em cima do bolo. Como que o texto termina? O povo se dedicando novamente ao Senhor, se consagrando ao Senhor. Uma oferta, é verdade, bem menor do que na edificação do templo, capítulos antes, mas ainda assim, uma grande oferta. E não termina aí. No último versículo, os povos ao redor, devido ao tamanho da fidelidade deste Deus, diz o texto, eles também entregaram as ordens do rei aos sátrapas e aos governadores do território a oeste do Eufrates. Já ali diz o texto, e ajudaram o povo na obra do templo. Que coisa impressionante, irmãos. Gente de fora vem ajudar o povo de Deus diante da fidelidade dele. Eu não sei, meu irmão, quais são os propósitos de Deus para a sua vida, em particular para a sua família. Eu não tenho nem absoluta certeza quais são os objetivos maiores, práticos de Deus para a nossa igreja. Eu sei que Deus quer que nós sejamos uma igreja fiel à palavra, uma igreja que proclame o Evangelho. Essas são coisas óbvias que estão na Bíblia, não preciso de nada, de seminário, de grande sabedoria para descobrir essas coisas. Eu não tenho a mínima ideia se daqui a 10 anos a gente vai estar olhando para trás e dizendo, nossa, esse prédio que a gente está aqui foi conquistado assim, 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 assim. E essa foi a história de como nós chegamos aqui, como Deus agiu. Não tenho a mínima ideia. Eu tenho orado para Deus nos surpreender. Tenho orado para Deus nos surpreender nas vidas transformadas, como a irmã compartilhou sobre a chefe lá, né, na aldeia. Provas de uma vida transformada. Eu não sei quantas vezes Deus vai fazer isso no nosso meio nos próximos anos. Eu não tenho bola de cristal. Mas uma coisa eu sei. Se nós vamos, quando completarmos 15,
Quando completarmos 20, são as datas que geralmente se lembra, né, de jubileus de igreja, datas redondas. Jubileu de prata, 25 anos. Jubileu de ouro, 50 anos. Quando nós olharmos para trás, meus irmãos, nós vamos dizer, puxa vida, nós tivemos confirmado o agir soberano de Deus no sucesso que estamos vendo. Não vai ser o tamanho de um templo, irmãos. Não vai ser o nome. Vão ser nós vermos o propósito bíblico de Deus sendo cumprido através das vidas da comunidade Batista Videira. Você pode, ou poderemos até ter um enorme templo. Ou podemos ter um templo desse tamanho aqui. Sede. O sucesso será medido pela fidelidade à palavra de Deus. Onde você está? Ou o que você está fazendo para que o exemplo de Esdras seja uma realidade na sua família e na nossa igreja? Você está cumprindo o seu papel? Você está disposto a ser usado por Deus? Você está disposto, meu irmão, a ser aqueles que vão se juntar aos Esdras de hoje, os 38 levitas, para dizer, eu vou fazer parte da solução? Hoje de manhã, quando nós falamos dos dons, nós demos maior importância em você servir do que ficar procurando exatamente qual dom eu tenho ou eu não tenho. Ou ficar tentando adivinhar qual era o dom do irmão fulano ou da irmã Beltrana. Por mais que às vezes até seja óbvio o que um é ou o outro deixa de ser. Mais importante de tudo é nós percebermos uma necessidade no reino e nós preenchermos esta necessidade. O verdadeiro dom é servir. Esdras poderia, meu irmão, ter ficado lá na Babilônia. Ele estava confortável, mas ele percebeu que havia uma necessidade, assim como Zorobabel antes dele, Neemias antes dele, e ele era a pessoa certa para preencher. Não preencheu sozinho. Deus levantou muitos outros. Eu fico pensando, meu irmão, às beiras de 2016, o que Deus pode aprontar? O que Deus pode nos surpreender através de cada uma das nossas vidas? De pessoas limitadas, pecadores, mas que ainda podem ser instrumentos para que Deus cause um grande sucesso para o reino dele no nosso meio. Vamos orar? Deus querido, teu cuidado se manifesta, ó Pai, sobre esta igreja também, como se manifestou sobre o povo de Esdras naqueles dias. A tua soberania se manifesta dessa maneira também sobre nós. E nós te oramos e te louvamos, para que nós possamos ver mais disso. Ó Deus, não permita que nada que lembre nem de longe a religiosidade, a mesmice de vida espiritual chegue perto de cada um de nós. Mas usa-nos. Usa-nos para servir. Servir a tua igreja, servir ao mundo, especialmente com o Evangelho. Usa-nos, ó Deus, porque através do serviço de cada um de nós, tu estarás realizando o teu propósito soberano, para que a tua obra e a tua vontade sejam bem-sucedidas no nosso meio. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.